Eu acho que vai ser como. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver se estão me ouvindo bem. Bom, agradecer o convite dos meus colegas de estar aqui, né, hoje à tarde, participando desse evento tão bacana, com a casa cheia, uma coisa que nos orgulha muito, né, a Fundação passar por esse momento de dificuldade e ao mesmo tempo ser capaz de promover eventos tão interessantes e populares como os que a gente tem feito. E particularmente num dia que a gente está homenageando ou celebrando, de certa forma, o Dia do Economista, que passou nesse último domingo, né? Que coincidentemente para mim é o dia também do canhoto, embora os esquerdos e os economistas, na maioria, tenham dificuldade de relacionamento. E também coincidentemente o Dia dos Pais, né? Então, como economista, canhoto e com meu pai na plateia, né, celebro aqui a tríplice coroa nesse evento que muito me orgulha representar a fé aqui e falar um pouco desses problemas do Rio Grande do Sul. Bom, eu fiquei com muita dúvida sobre o que eu ia trabalhar hoje com vocês num curto espaço de tempo e fico ainda mais certo de que a minha dúvida tinha razão de existir quando eu escuto os meus colegas tão qualificados falando sobre questões que estão aí caindo de maduro, que de certa forma eles contribuem com uma interpretação muito adequada do que vem acontecendo e que são poucas as coisas assim que, embora não tenham sido trabalhadas profundamente aqui nesse espaço pequeno, não tenham sido citadas já nas três falas que me antecederam. Em realidade, acho que o pouco que eu vou tentar falar para vocês aqui, se já não foi falado por eles, certamente foi falado por alguém nos últimos 30 anos, mais ou menos. Porque os dilemas não são muito diferentes, especialmente quando a gente se refere a questões federativas. Tá? Então, eu queria dizer que, em primeiro lugar, assim, sucedendo o liberal, nessa questão sobre situação fiscal do Rio Grande do Sul, e quando a gente fala de federalismo, particularmente essa situação emerge como um problema, e a tentativa de botar paralelamente essa questão fiscal e federalista junto com o desenvolvimento regional do Estado. Pois eu não sei mais qual é o meu copo, por exemplo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho que o Rudiger foi muito feliz em falar em disciplina. Por que eu acho que tu foste feliz em falar em disciplina? Né? Porque uma das minhas coisas, dos meus esportes favoritos é criticar a minha categoria. Né? Aproveito o dia para fazer uma certa pitada de autocrítica e de reflexão. Porque eu acredito que, por culpa em parte nossa, como economistas, o debate público hoje tem sido responsável por promover uma falsa dicotomia. Qual é a falsa dicotomia? A falsa dicotomia é de imaginar que o oposto de responsabilidade fiscal é a irresponsabilidade fiscal. E eu diria que é muito pouco provável que qualquer economista em sã consciência defenda a irresponsabilidade. Eu acho que o ponto em questão não é tanto ser responsável ou irresponsável, e talvez seja uma confusão que a nossa perspectiva de teorias de finanças públicas e de processos de descentralização fiscal contribuiu para construir, e particularmente a criação de uma lei que tem um nome de responsabilidade fiscal e que tem uma finalidade técnica de equilibrar determinadas frentes de gestão do orçamento do setor público brasileiro, em fazer com que o público confunda, né, a noção de responsabilidade fiscal tecnicamente falando e alguns equilíbrios e parcimônias no processo de gestão orçamentária com o que popularmente a gente entende como responsabilidade, e as pessoas caracterizam qualquer coisa como responsabilidade. Em particular nesse contexto de profunda crítica a um populismo econômico e a uma gestão alegadamente perdulária dos cofres públicos de anos passados recentes. Então, eu queria fazer primeiro essa primeira ponderação,
dizendo que o que existe sim é um grupo de economistas que acredita que, embora a gente possa ou deva administrar o caixa com parcimônia, passar a régua no orçamento a qualquer custo não é uma atitude responsável, no sentido popular do termo, não técnico e legal. Não é responsável porque no curto prazo, no imediato prazo, além de, evidentemente, o corte no orçamento público, que é uma parte importante dos gastos que são realizados na economia, pode ter efeitos procíclicos recessivos, porque diminui a renda, os fornecedores vendem menos, as pessoas que estão recebendo dependem de transferências do governo recebem menos, demitem funcionários, enfim, menos gastos são realizados, as pessoas que se planejam produzir e empregar em função disso também vão captar esse processo e evidentemente que num imediato prazo reduzir enfim, a ação do Estado nesse sentido de gastos tem potencialmente um efeito recessivo, mas é claro que a gente espera, e quem defende isso, que isso no longo prazo possa ter efeitos reversos de melhorar as condições futuras, né, de crescimento e de ganho da arrecadação. Pois bem, acho que a disputa é mais por aí do que propriamente uma ideia de que algum de nós defenda a irresponsabilidade. Não é isso que a gente acredita. Então, acho que nesse primeiro ponto, essa confusão, ela tem muito a ver, e essa dificuldade da gente lidar com essa questão tem muito a ver com o fato de que os economistas também capturaram, de certa maneira, o debate acerca da discussão federalista. Então, há pelo menos 20, 30 anos, sobretudo a partir do novo momento histórico, econômico internacional e da nossa Constituição Federal de 88, o nosso debate sobre federação e sobre distribuição de atribuições no espaço do país, da República, do Brasil, é uma discussão de descentralização e de centralização de questões fiscais. E a descentralização fiscal se confunde, de certa maneira, com a noção de que o federalismo, que é uma visão tipicamente da teoria de finanças públicas, portanto nossa, emanando da economia, o federalismo é uma forma de eu encontrar escalas ótimas de organização da provisão de serviços públicos e de controle e coordenação de externalidades interfederativas e de problemas de arranjos adequados para melhor otimizar a alocação dos recursos fiscais. Uma das funções da política fiscal, a alocativa, descentralizada em níveis administrativos mais eficientes, em termos de estados, municípios, enfim, localidades abaixo do sistema federal da União, do sistema do governo centralizado da União. Pois bem, essa é uma das questões relevantes do federalismo e que nos leva a crer sempre que a gente possa ter normativamente a sugestão de qual é o arranjo ótimo do ponto de vista do não desperdício de recursos, da provisão desses serviços públicos, que a gente deva perseguir isso. Tanto numa visão um pouco mais ingênua desse federalismo fiscal que propõe que os governantes que não fazem isso não fazem porque não sabem, e a gente tem que dizer como economistas o que eles devem fazer, como numa visão um pouco menos ingênua, talvez da escolha pública, que eu acho que o Lideral gosta, aí pela essa volta que ele estava dando no final desses dilemas de grupos de pressão e de interesse de captura do Estado, que percebe que descentralizar e transferir para as instâncias locais a responsabilidade sobre a provisão de serviços públicos é algo melhor do ponto de vista da transparência, do controle social do que é feito, da captura ou da captação por parte do setor público do que é as necessidades e desejos da população local e das diferenças e heterogeneidades territoriais do país, sobretudo num país com a extensão territorial do Brasil. No entanto, o que os economistas em geral, 90% deles não conhecem, pelo contrário, fazem questão de não reconhecer, é que a história do federalismo é uma história muito mais política do que econômica, ou pelo menos do ponto de vista da sua construção administrativa. A história do federalismo, da organização política federalista do território e da administração do território é um processo de controle e de dissuasão de conflitos internos e de proteção contra ameaça externa em qualquer Estado nacional, pelo menos desde as nossas experiências paradigmáticas do final do século XVIII
na união das 13 colônias americanas para a independência dos Estados Unidos, no final do século XIX para a unificação alemã, no final da Guerra Franco-Prussiana, aqui no Brasil, na Primeira República, após o Império, que teve sua grande dificuldade, sobretudo no período regencial, com os levantes regionais, de tentar manter a unificação desse território do Império no Brasil, e que surge, a partir disso, uma Primeira República, em 1889, extremamente descentralizada do ponto de vista administrativo e com alta capacidade de gestão dos territórios periféricos da nação, que, entre outras coisas, proporcionou que o Rio Grande do Sul fizesse uma gestão própria da sua economia e da sua economia política local e do seu desenvolvimento pioneiro, como a Cecília mesmo lembrou aqui, no final do século XIX e no início do século XX. Isso foi estudado por cientistas políticos, um cientista político em particular, o William Riker, americano, nos anos 50, no contexto da construção da União Europeia, que começa justamente com a Comunidade do Carvão e do Aço, na fronteira da Alemanha com a França, na tentativa justamente de, através de um processo desses, dirimir conflitos fronteiriços. Então, eu acho que se a gente olhar como economistas para a história, para a história política em particular, a gente pode perceber que o labirinto fiscalista de arranjos para um lado e para o outro, descambar para uma guerra fiscal, não tem nada de novo. Porque não tem nada de novo que a natureza do processo federalista seja um processo de gestão de territórios heterogêneos, extremamente difíceis de se manter amarrados, e que sua integridade vai ser permanentemente permeada de tensões e de disputas e de quedas de braço. E esse processo se manifesta numa história brasileira que passa por ciclos de concentração e desconcentração, e que na própria Constituição e na Constituinte de 1987 manifesta o mesmo processo. O que está acontecendo ali? É o final do regime militar, extremamente centralizador em todos os aspectos políticos, econômicos e administrativos, né? É o fim, a derrocada de um modelo de desenvolvimento desenvolvimentista, também estatista e centralizador, é o auge de uma nova reflexão, de uma nova hegemonia intelectual sobre como que se deve organizar política e economicamente as nações do mundo ocidental, sobretudo, né, que a gente costumou chamar de neoliberalismo, não tem nada de errado com isso, tá? Embora o termo já esteja bastante desgastado, e isso alimentou um processo de lenta e gradual abertura do regime militar, que começa no final dos anos 70, com a abertura partidária, depois no início dos anos 80, com as eleições diretas já no governo do Estado, que desemboca numa Constituinte em 1987, em que os antigos aliados do regime militar se diluem em partidos políticos, perdendo o caráter ideológico dessa representação dos antigos poderes dominantes no regime militar, ao mesmo tempo em que sobem, ascendem, são eleitos para a Assembleia Nacional Constituinte uma série de líderes regionais que se constituíram justamente nas eleições diretas de 82 e no processo de abertura que começa descentralizadamente. Isso faz com que o movimento constituinte seja um movimento inicialmente, de alta descentralização, de busca de distribuição de responsabilidades de poderes nas regiões do país, que é encampado no meio do processo pelo famoso movimento do Centrão, um movimento pluripartidário de centro-direita, que tem justamente o papel de controlar essa tentativa de estender e de descentralizar excessivamente as capacidades políticas da nova República Brasileira. Esse movimento de Centrão, que é exatamente o mesmo que análogamente a gente está vendo ser chamado de Centrão agora no Congresso Nacional. O que vem é um movimento aliado ao Sarney, que vem garantir os poderes centrais, aos 5 anos de mandato e os interesses do poder centralizado naquele momento, em contraposição à descentralização que se propõe naquele processo constituinte. Qual é o reflexo disso? Um sistema extremamente esquizofrênico do ponto de vista da sua descentralização, em que, como vários cientistas políticos chamam a atenção, tem 3 tipos de descentralização: a fiscal, a administrativa e a política de muito baixo nível, do ponto de vista da determinação das diretrizes políticas, que são ainda profundamente centralizadas na União, no caso do Brasil, e crescentemente ao longo do tempo seguinte. Depois, uma descentralização fiscal, que sim, essa é conquistada em alguma medida por algumas regiões mais do que outras, em alguns sentidos, porque existem algumas políticas embutidas na Constituição já de desenvolvimento regional, que evidentemente não contemplam uma região tão rica quanto o Rio Grande do Sul, relativamente ao resto do país.
E uma descentralização administrativa, essa sim, que se permite que os serviços prestados diretamente à população sejam responsabilidade dos poderes locais, só que para isso eles têm que cumprir as ordens do centro e eles arcam com os custos sem que necessariamente eles tenham a retribuição fiscal proporcional, ou a distribuição de poder de capacidade de decisão e de gestão fiscal e política proporcional para seguir, determinar suas trajetórias de desenvolvimento. Então, esse panorama absolutamente relâmpago desse processo histórico tem a ver com a gente entender o porquê que o Rio Grande do Sul tem tanta dificuldade de se posicionar na hora de tratar questões que são tão centrais para o desempenho fiscal e que vão muito além da nossa disciplina cotidiana de controle de despesas correntes. Se a gente observar a estrutura consequente da nossa Constituição, desculpa, está um pouco confuso esse quadro aí, mas o que ele diz é o seguinte: mais ou menos 40% da receita tributária ela é ou própria dos estados e municípios, ou ela é distribuída através de transferências, e sobre essas, as que são legisladas pelos municípios e estados, eles têm algum poder de agenda e de definição um pouquinho maior, embora tenha dispositivos legais superiores mais importantes. Isso são indicadores baseados no orçamento de 2015, tá? Que diz que aproximadamente 24% aí, das receitas tributárias nacionais, do bolo tributário nacional, fica com os estados depois das transferências. Isso significa, olhando para cima,